Bem, malta, hoje vamos aqui falar sobre trading e neste caso vamos focar principalmente no mercado Forex, já que é o mercado mais líquido do mundo, movimenta trilhões de dólares por dia e neste caso vamos falar aqui sobre alguns conceitos importantes, alguns conceitos básicos e vamos mesmo começar pelos participantes. Quem é que participa no mercado Forex? Eu vou tirar aqui uma parte aqui do Google para nos dar aqui uma ajuda assim mais a nível visual, para que não seja eu aqui apenas a falar. E vamos então, como eu disse, começar aqui por quem participa no mercado Forex. Essencialmente, bancos centrais e governos, bancos comerciais e de investimento, os bancos comuns que nós conhecemos, grandes empresas, fundos de investimento e hedge funds, são basicamente quem tem assim também uma grande quantidade de capital, investidores individuais e de retalho, traders, tal como nós. Neste caso, eu sei que há algumas pessoas que se calhar não tinham bem a noção da grandeza deste mercado e das entidades que o constituíam, e a grande verdade é que os bancos, governos, aquelas grandes instituições que todos nós conhecemos, todos eles atuam neste mesmo mercado. E até aqui a título de curiosidade, para quem não sabe e para quem tem dinheiro no banco, o banco neste momento, todos os dias, investe o vosso dinheiro neste mesmo mercado. No mercado Forex, daí vocês ouvirem falar dos tais trilhões de dólares por dia, porque isto de facto é o nosso dinheiro todo junto a ser comercializado diariamente neste mesmo mercado. Daí ser um mercado tão atrativo e ser um mercado que move tanto capital. Agora, logo de seguida, vamos aqui também falar sobre os horários das sessões, para nós compreendermos quando é que podemos atuar no mercado, quais são os momentos de maior volatilidade, ou seja, com maior liquidez, com maiores movimentações, e logo de seguida também os tipos de ordem que nós podemos efetuar neste mercado. Para que fique aqui assente, o mercado funciona 24 horas por dia, 5 dias por semana e, neste caso, é o maior mercado financeiro do mundo. Está apenas fechado ao fim de semana e podemos atuar nele 24 horas por dia. Então, agora que já sabemos quem comercializa nestes mercados e como já percebemos, as maiores entidades do mundo, as maiores entidades financeiras do mundo, todas elas atuam neste mercado e daí, como eu disse há bocado, ser tão atrativo. Agora vamos então falar de quais são essas sessões, quais são os horários em que nós podemos negociar neste mesmo mercado. Principalmente aqui, em que, abrindo aqui rapidamente só o site, eu por acaso, aqui neste caso ainda não tinha aberto, mas para nos dar aqui uma noção aqui mais ao pormenor de quais são as sessões. Ou seja, temos então 4 sessões neste mercado. A sessão de Londres, a sessão de Nova York, a sessão de Sydney e a sessão de Tóquio. Cada uma delas tem um horário de abertura e um horário de fecho, em que em algumas fases do dia existe sobreposição. O que é que isso significa? Que temos 2 sessões ao mesmo tempo. Isto, assim em termos mais específicos, significa que teremos mais liquidez, ou seja, mais volume de capital em negociação. Neste caso, em Londres, que começa às 8 da noite, estou aqui a falar horários de Portugal, às 8 da noite às 8 da manhã, aqui começa a sessão de Londres e termina às 17 horas. Sessão de Nova York, que começa às 13 e termina às 21. Temos aqui então a sobreposição entre a 1 e as 5 da tarde da sessão de Londres e Nova York. Okay? Entre a 1 da tarde e as 5 da tarde temos a sessão de Londres e Nova York ao mesmo tempo. Aqui significa, e em especial este horário, é quando existe mais liquidez, é quando existe mais capital em circulação, sendo que a sessão de Londres e de Nova York são as que mais dinheiro movimentam. A sessão europeia e a sessão americana são quem mais dinheiro movimenta. Após isto, temos então as chamadas sessões asiáticas, que a sessão de Sydney começa às 21 horas e depois temos então o começo da sessão de Tóquio à meia-noite. Entretanto, a sessão de Sydney acabará às 6 horas, quando vocês conseguem ver aqui, às 6 da manhã, e a sessão de Tóquio às 7 horas. Aqui, especialmente entre as 21, que é o início da sessão de Sydney, e as 24 horas, o mercado está especialmente mais lento, sendo que é o horário com menos liquidez, com menos volume,
com menos transações a serem negociadas. Assim que a sessão de Tóquio abre à meia-noite, temos aqui então alguns movimentos extra, ou seja, já aqui começamos a ver algumas movimentações, mas nada parecido com o que existe aqui em Londres e em Nova Iorque, como eu disse há pouco, é a sessão mais movimentada, a sessão com mais volume. Aqui conseguimos perceber assim de uma forma muito simples quando é que nós podemos entrar no mercado e em que alturas nós temos mais liquidez, mais negociação a ser realizada e, portanto, este é o ponto assim de uma forma mais básica em que nós nos podemos guiar a partir das sessões de Forex. Então agora vamos aqui para um conceito mais, não digo mais interessante, mas mais prático e mais técnico também, que nos leva então aqui a perceber que tipos de ordem é que nós temos, ou seja, de que forma é que nós podemos entrar neste mercado. Então, basicamente aqui de uma forma, digamos, simples, temos aqui 4 tipos de ordem essenciais. Eu aqui vou separar entre 2 tipos gerais, que são ordens a mercado e ordens pendentes. Quais é que são as diferenças? Ordens a mercado são ordens que nós executamos no próprio momento e que a posição é mesmo executada no próprio momento. Então nós entramos exatamente no momento em que carregamos no botão. Por sua vez, e por contrário, ordens pendentes são exatamente o contrário. São ordens que nós deixamos pendentes para que quando seja atingido esse ponto, sejam efetuadas automaticamente. Então, por um lado, execução instantânea, por outro, ordens pendentes, ok? E dentro das ordens pendentes, nós temos aqui 2 opções. Seja, podemos ter aqui um buy limit ou, neste caso, um sell limit. Muito rapidamente, um buy significa uma compra, esperamos que o preço suba. Um sell significa que esperamos que o preço deixe. Esta é a grande característica do trading. Nós tanto podemos ganhar com a valorização, seja com a subida, como podemos ganhar com a desvalorização, seja com a descida. Tanto podemos investir que o preço vá subir, como podemos investir que o preço vá descer. É esta a magia do trading e é por isso que é tão atrativo. Não interessa se o mercado está a subir, não interessa se o mercado está a descer, interessa que nós tenhamos a habilidade de analisar se vai subir ou se vai descer, para que nós possamos aproveitar esse movimento. Aqui muito rapidamente, para não entrar mesmo muito a detalhe, o que é que significa então aqui, no caso dos buys, um buy stop e um buy limit. Aqui são tudo ordens pendentes. Aqui no caso, buy limit e sell limit são ordens pendentes. Buy stop e sell stop são ordens que podemos executar momentaneamente ou em pendente também. Agora, o mais importante aqui, buy stop, o que é que significa? Esta seta ilustra perfeitamente o que é que significa. Acho que é a forma mais fácil de vocês entenderem, melhor ainda do que aqui pelas minhas palavras. Tal como diz aqui, uma posição longa pendente é colocada acima do mercado. Muito rapidamente, como é que isto funciona? Ou seja, nós colocamos aqui uma ordem num certo ponto e, neste caso, o preço atual do mercado tem que estar abaixo. Aqui o que nós damos de indicação é para que o preço, ou seja, para que a ordem ative assim que seja rompida essa zona que nós definimos. Para isso, o preço tem que estar abaixo da zona que nós definimos. Okay? Então, tal como mostra aqui a seta, de forma muito simples, assim que seja passada a zona azul, vejam aqui a zona azul como a zona onde nós decidimos entrar. Em todos estes casos, ok? A zona azul foi exatamente o ponto em que nós dissemos ao mercado: é aqui que eu quero que a minha ordem ative. Então, assim que romper no sentido que nós queremos, isto vai ativar, chama-se buy stop. E o contrário, temos aqui buy limit. O contrário em que sentido? Nós neste caso temos o preço, ou precisamos sempre ter o preço, acima da ordem pendente que nós definimos. Então, nós esperamos aqui uma situação diferente. Esperamos que o preço atinja a nossa zona e que vá no sentido contrário. Okay? Enquanto aqui esperamos um rompimento e entramos no impulso, aqui é ao contrário. O preço tem que estar acima e fazer assim um toque e reverter na situação oposta. Enquanto aqui ao contrário, que temos cá o preço abaixo
e assim que seja ultrapassada a nossa zona, é ativada a nossa ordem, ok? Agora, a nível de sell stop e sell limit, é exatamente a mesma coisa. Sem tirar nem pôr, não tem diferença nenhuma, a não ser a direção do mercado. Em que neste caso, como referi há pouco, um sell significa uma venda, nós procuramos a descida do mercado, a desvalorização do mercado. A nível de stop e limit, eu não preciso de explicar novamente, porque o conceito é exatamente o mesmo. No caso, precisamos então, no sell stop, de ter o preço acima da nossa ordem de entrada, ok? Mais uma vez, identificando aqui a zona azul como a nossa ordem de entrada, precisamos de ter o nosso preço atual, quando definimos a ordem, acima. Assim que seja rompida essa, ou que seja tocada a zona que nós definimos, é ativada então essa ordem automaticamente, com vista a que o preço continua a descer. Mais uma vez, sell limit, exatamente aquilo que falámos há pouco, simplesmente aqui temos a nossa zona de entrada, o nosso ponto de entrada, acima do preço atual, ok? O movimento é exatamente o mesmo, é nós esperarmos que aconteça esse toque na nossa zona e um movimento contrário àquilo que o preço levava até ao momento em que toca na nossa zona, ok? Eu acho que aqui esta ilustração nestas imagens é o exemplo perfeito e é se calhar a forma mais fácil de vocês entenderem os tipos de ordem e como é que funciona este tipo de ordem, ok? Agora, a nível de ordem instantânea, esses que são instantânea, temos a opção de buy e de sell, como já expliquei, buy para uma compra, preço a subir, sell para uma venda, preço a descer, em que quando nós clicarmos no botão, será executada essa ordem instantaneamente, ou seja, clicamos no botão, nesse mesmo exato momento é colocada a ordem, seja de compra, seja de venda, e já estamos dentro do mercado. Enquanto aqui nestes casos, nós quando colocamos a ordem, temos que esperar que seja atingido o preço que nós definimos. Espero que tenha sido explícito aqui este tema inicial de trading, seja dos tipos de ordens, horários de sessões e de quem participa no mercado. Iremos então nos próximos vídeos aprofundar aqui um bocadinho o tema.